Uma dificuldade recorrente que alguns alunos têm quando vão lidar com a transitividade de alguns verbos se deve a um entendimento equivocado de que a transitividade é uma questão rígida, fixa, quando na verdade se trata de uma questão de contexto. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco agora. Peço que você analise essas duas frases que dizem assim: a primeira, meu time sempre vence, e a segunda, a equipe brasileira venceu o torneio. Bom, essa frase aqui, dita, por exemplo, por um torcedor entusiasmado com a sua equipe, acreditando que sua equipe seja invencível, imbatível, né, seria uma frase de sentido pleno, de sentido completo. Aqui em meu time sempre vence, o verbo vencer não é acompanhado de nenhum tipo de objeto, de nenhum tipo de complemento. Aqui se trata de um verbo que está funcionando, está atuando como intransitivo. Se esse mesmo verbo aparecesse numa outra frase em que se noticia o sucesso de uma equipe brasileira em um campeonato, poderia surgir uma frase como essa: a equipe brasileira venceu o torneio. Observe a diferença. A quem venceu o torneio indica o alvo da ação de vencer, o paciente da ação de vencer, aquilo que foi vencido. Aqui, portanto, o torneio é um objeto desse verbo, um verbo que não exige preposição, portanto, um objeto direto desse verbo, e se trata aqui de um verbo transitivo direto e não mais de um verbo intransitivo. Veja, o mesmo verbo vencer aqui aparece com um tipo de transitividade, como não transitivo, para ser mais exato, e aqui ele aparece como um verbo transitivo direto. Essas variações são comuns a ponto de serem previstas nos grandes dicionários. Aqui você vê uma reprodução de uma página do dicionário Wise na sua versão eletrônica, em que, se definindo o verbo vencer, esse mesmo verbo que acabamos de ver aqui nesses exemplos, está previsto que tal vocábulo pode funcionar como um verbo transitivo direto e também como intransitivo. E são dados exemplos, né? Meu time venceu o time visitante. Aqui, o time visitante é um caso de objeto direto. Temos aqui um verbo transitivo direto. Na guerra, uns perdem, outros vencem. Vencem aqui não é acompanhado de um complemento, se trata de um verbo intransitivo. Portanto, é importante observar que a transitividade não é uma propriedade rígida dos verbos, mas pode sim variar de uso para uso, de contexto para contexto.